Oi, gente, estamos aqui de volta para a matéria de discipulado, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente, podendo continuar aquilo que nós acabamos de falar, né? De mencionar no vídeo passado, onde nós estávamos falando a respeito do preço do discipulado, né? E que existe um preço, esse preço para ser discípulo, ele se chama renúncia. E hoje nós vamos dar continuidade com a matéria. Eu quero poder entrar num assunto que também é fundamental, né, dentro de discipulado, que vamos falar sobre a graça barata, né? Nós vamos entender que nós não podemos baratear a graça de Deus, nós não podemos tratar a graça de Deus como algo qualquer, como algo relativo, né? Porque nós precisamos entender que a graça de Deus, ela foi feita de uma forma, ela foi dada a nós com um intuito, com um propósito, e nós precisamos compreender, cumprir e viver à altura, né? E receber, né, de uma forma completa o que a graça proporciona e o que a graça traz para nós. Porque teve uma vez que eu acordei pela manhã e ao acordar o Espírito Santo ele falou comigo algo que chamou muito minha atenção. E o Espírito de Deus chegou para mim e falou: Ian, a graça não é banal, né? E eu não sei se você também tem essa... você costuma viver isso, mas Deus ele costuma me acordar muito de madrugada, né? Geralmente 4 da manhã, 5 da manhã. E às vezes eu fico agoniado e falo: Pai, deixa eu dormir mais um pouquinho. Mas ele sempre tem algo a revelar para mim nessas horas. E nesse dia o Espírito Santo ele chegou e falou: a graça não é banal. E eu fiquei meditando em cima daquilo, fiquei tentando entender e compreender o porquê que o Espírito de Deus estava falando sobre isso. E no mesmo momento, né, me veio uma compreensão, me veio o entendimento de que tudo aquilo que eu banalizo perde o propósito, né? Porque tudo aquilo que banalizamos perde o seu verdadeiro propósito. Então, quando eu banalizo algo, eu estou arrancando o propósito e a essência daquilo, né? Eu estou relativizando algo. Eu estou tirando tudo aquilo que é absoluto, aquilo que é certeza, né, de algo que foi feito. Então, quando você banaliza algo, você arranca o propósito daquilo. E é por isso que a graça de Deus, ela não é banal, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender, porque quando a gente banaliza a graça, automaticamente a gente está arrancando o propósito, a gente está arrancando a essência, a gente está tirando aquilo que realmente a graça de Deus é. E nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida, porque nós não podemos anular uma coisa para aceitar outra. O evangelho ele é um pacote completo, né? O discipulado me faz priorizar a prioridade, eu tenho que falar disso com vocês aqui nessa matéria. Mas o que vocês precisam entender é o seguinte: o fato de Deus ser bom não significa que ele não seja justo. Nós servimos a um Deus bom, nós entendemos que a bondade de Deus está sobre a nossa vida, mas não podemos confundir a bondade de Deus com a sua aprovação, né? Nós não podemos confundir o fato de Deus ser bom por acaso que também ele não possa ser justo conosco, né? Outra coisa, a gente não pode confundir Deus te ama com Deus te aprova. Vocês já entenderam lá no começo da matéria que o discipulado me faz entender que eu sou amado, e glória a Deus por isso, mas eu preciso ter uma conduta de vida que seja totalmente agradável a Ele. Então eu preciso compreender de forma clara, objetiva, de forma sincera, de que Deus me ama, mas a minha conduta de vida precisa ser transformada, né? Eu não creio somente numa graça que salva você, mas não muda você. E é por isso que a graça não é barata, por isso que a graça não é banal, e é por isso que nós não podemos banalizar a graça de Deus, porque o discipulado vai me fazer dar valor à graça. O discipulado vai me fazer valorizar aquilo que é importante para Deus e também é importante para mim. Sabe? Muitas pessoas, elas querem e elas tentam deturpar, tentam confundir, porque elas têm o coração voltado para um egoísmo pessoal, voltado para um egocentrismo, né, para uma opinião presa na sua ideologia, e elas acham que isso que ela pensa, isso que ela acha, é maior do que aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas não, nós precisamos compreender que Deus é bom, e glória a Deus, mas Deus também é justo. Amém? Então, Deus ele nos ama, nós temos a convicção plena disso, mas também precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos uma vida que seja aprovada, uma conduta agradável a Ele. Porque a graça barata,
ela é a inimiga mortal da nossa igreja. A graça barata é a inimiga mortal da minha e da sua vida. Hoje a nossa luta no Evangelho, hoje a nossa luta dentro do cristianismo é entender que a nossa luta é pela graça preciosa. O discipulado me faz lutar por uma graça que é preciosa. O discipulado me faz entender que essa graça precisa ser priorizada. Essa é a graça que nós precisamos entender, viver, e para que a gente possa estar à altura de tudo aquilo que Deus preparou para nós, sabe? Porque a igreja que segue esse tipo de graça, ela se vê beneficiada por ela, né? A igreja que é uma igreja que encontra uma cobertura barata para os seus pecados, dos quais não se arrepende, dos quais não precisa de arrependimento, não precisa de verdade e nem do que se libertar. É uma igreja que te aceita da forma que você é, porém é uma igreja que não vê o futuro para você. A graça não somente aceita quem você é, a graça ela sabe quem você vai se tornar depois que você compreende o que é a graça. Ela te aceita da forma que você é, sim, mas ela não para por aí, porque a graça de Deus e o próprio Deus, ele olha para você do jeito que você é, mas ele já visualiza quem você vai ser, a vida transformada que você precisa ter. Mas para que isso aconteça, não depende somente de Deus, depende de mim e de você, depende da nossa conduta, depende do nosso comportamento, depende da nossa vida, depende de viver uma vida total de renúncia, para que Deus seja o centro dos nossos feitos, para que Deus esteja no centro de tudo aquilo que eu e você possamos fazer. Amém? Existe uma verdade a ser pregada, o discipulado me faz priorizar a verdade de Deus, compreendendo que quando eu conheço essa verdade, eu encontro libertação. Porque a graça barata, ela é a negação da palavra viva de Deus, ela é a negação da encarnação de Jesus. A graça barata, a graça relativa, a graça incompleta, ela é a negação da palavra viva de Deus, ela é a negação da própria encarnação de Cristo, ela nega o verbo. Jesus veio oferecer amor, sim, Jesus veio nos salvar, veio nos dar vida abundante, mas entenda que não para por aí. Jesus também quer que você tenha uma conduta que seja santa, porque senão ele não virava para os seus discípulos e virava que aquele que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então vocês veem que existe um preço, que existe uma vida de renúncia, existe uma vida de entrega. Então nós não podemos relativizar a graça, precisamos abraçar o pacote do Evangelho por inteiro. Sabe, não podemos negar a palavra de Deus, não podemos negar Jesus, o próprio verbo. E é por isso que nós precisamos pregar uma graça que ela é completa, e não uma graça que é pela metade. Não uma graça que aceita e que entende a aceitação de Romanos 5, mas que rejeita a santificação de Romanos 6. Porque é fácil você compreender em Romanos 5 que você foi aceito por Deus por meio de Cristo Jesus, que por meio de Cristo você teve acesso à graça. Mas não para por aí. Romanos 5 fala da aceitação, mas tem Romanos 6 que fala sobre a santificação, né? Por exemplo, no versículo 23 de Romanos 6 diz que o fruto do pecado, né? O salário do pecado ele é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, e ao mesmo tempo fala que nós somos santificados e quando a gente se torna santo, nós colhemos frutos que produzem santificação. Então, santidade é fruto. E é por isso que eu não posso entender a aceitação de Romanos 5 e negligenciar a santificação de Romanos 6. Porque se eu faço isso, eu estou abraçando a graça pela metade. Se eu faço isso, eu estou abraçando um evangelho que é incompleto. Eu estou relativizando a graça e não tornando ela absoluta. Amém? E é por isso que aqueles que decidem viver uma vida de discipulado, né, intensa, totalmente entregue a isso, aqueles que decidem largar os seus pensamentos para viver à altura daquilo que Deus preparou, geralmente essas pessoas são chamadas de hereges e fanáticos, né? Quando você decide renunciar a coisas na sua vida, quando você decide abrir mão de coisas na sua vida, geralmente as pessoas vão te chamar de herege, vão te chamar de fanático, vão te falar que você está vivendo um fanatismo, simplesmente porque você decidiu viver uma vida entregue a Deus, entregue à vontade dele. O problema é que muitas pessoas não percebem o quanto elas estão presas, escravas às suas rotinas seculares, né?
e vivem situações que não oferecem talvez o melhor que Deus tenha para a vida delas. E às vezes porque você se decide, porque você se dedica a Deus, porque você tem uma vida totalmente focada, né, numa renúncia, numa entrega, entendendo que Deus tem um propósito sobre você, geralmente você vai ser tirado como fanático. Mas acalme seu coração, viva o discipulado por inteiro. Entenda que é isso que Deus quer que você faça. Você precisa deixar a graça ser graça, para que as pessoas não percam a fé nessa graça, sabe? Não é necessário porque nessa graça barata, não é necessário que você seja um discípulo, mas que você se conforte com uma graça que te salvou, que não te exige transformação. Essa graça barata é aquela que a gente outorga a nós mesmos, né? É a graça que eu estou outorgando a mim, que eu estou decretando e impondo sobre mim, porque é a minha forma de pensar, é a minha forma de crer, é a minha forma de dizer. Então o que importa é a minha opinião e não a palavra, mas essa forma de pensar está errada. A graça precisa ser colocada e aplicada de forma completa, de forma plena na nossa vida, porque esse tipo de graça, ela relativiza o discipulado de Cristo, né? Ela torna a renúncia uma opção e não uma ordem, sabe? A renúncia na nossa vida, o discipulado, ele não é uma opção, o discipulado não é relativo, o discipulado ele é uma ordem de Cristo. E é isso que eu e você precisamos entender. Para quê? Para que a gente possa viver tudo que Deus preparou. Para que a gente possa viver esse discipulado. Para que a gente possa viver essa graça maravilhosa. Essa graça que me salva, mas que muda quem eu sou. Porque a graça barata, ela é a pregação do perdão sem arrependimento. Ela é a comunhão sem a confissão dos pecados. Ela é uma graça sem discipulado. Ela é uma graça sem cruz. Ela é uma graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Sabe? É uma graça que tem a pregação do perdão, mas você não precisa de arrependimento, né? Ela é a comunhão sem confissão. É a graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Nós não podemos crer nesse tipo de graça. Nós precisamos pegar e aceitar essa graça conforme ela é, conforme a palavra diz, que é de uma forma completa. Amém? A graça preciosa, ela é aquela que, por exemplo, é como um tesouro oculto no campo, né? Pelo qual o ser humano vende tudo feliz, né? Ele vende tudo feliz, vende tudo que possui de forma feliz, para que possa conquistá-la, né? Ela é a pedra preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio pelo reino de Cristo, o qual o ser humano arranca até o olho que o faz tropeçar. Lá em Mateus 13, do 44 a 46, a Bíblia vai dizer, né, o seguinte: também o reino dos céus, ele é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo que tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, ele é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vende tudo quanto tinha e a compra. Então você percebe que o discipulado, essa graça preciosa, ela é comparada a isso, né? Com a pessoa que encontra uma pedra valorosa, uma pedra de grande valor, vai em casa, vende tudo que possui, não vende pela metade, nem em algumas partes, vende tudo que possui para que possa conquistá-la, para que possa comprar aquela pedra, né? Porque quando você entende que o reino é tão valoroso, quando você compreende que aquilo que Cristo deu para você, né? Aquilo que ele tem para você é muito maior, muito valoroso do que aquilo que você tem, você vai se sentir em paz para vender tudo que você tem, para renunciar tudo que você tem, para se abster de tudo que você já conquistou um dia, para que você possa viver aquilo que Deus preparou e separou para você. Sabe, eu imagino um homem que acha essa pedra e na sua casa, você imagina aquela estante, imagina um colecionador de pedras, na sua casa tem todas as pedras que ele colecionou em toda a sua vida. Ele tem uma estante, ele tem um museu, né,
de colecionador, de todo o histórico de vida, de todos os lugares que ele foi, que ele procurou, todo o tempo que ele investiu, todo o dinheiro que ele investiu. E aquele homem tem todo um histórico de vida. Vamos supor isso. Sendo que durante uma jornada, durante uma viagem, ele acha uma pedra que era muito valorosa. E para que ele pudesse comprar aquela pedra, ele deveria vender tudo que ele possui. Eu creio que se a pessoa entende valor, ela não vai se importar com o que ela tem. Porque ele vende tudo que tem para que possa possuir aquela pedra. Porque independente do seu histórico, de tudo aquilo que ele já conquistou, ele entende que aquilo que ele achou é muito mais importante. E é a mesma coisa com a graça, é a mesma coisa com o reino de Cristo, sabe? E é por isso que a palavra diz que a pessoa, que ela vende tudo que tem para que possa possuí-la, né? A qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar, né? Então, às vezes, para que a gente possa viver coisas na nossa vida, nós vamos precisar renunciar a outros. E essa é uma realidade que nós precisamos ter dentro de nós. Amém? A graça, ela é preciosa porque ela chama o discipulado. Ela é preciosa porque ela custa a vida do ser humano. Ela é preciosa porque só assim ela dá vida ao ser humano. Ela é preciosa porque ela condena o pecado, mas justifica o pecador. Amém? Então a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça está te chamando ao discipulado. A graça verdadeira, a graça bíblica, a graça que não é pela metade, ela te chama a uma vida de discipulado, a uma vida de renúncia, a uma vida de arrependimento. Ela é preciosa porque ela custa a sua vida, porque só ela te dá vida e porque só ela condena o pecado e justifica você. Amém? E ela é preciosa sobretudo porque ela foi preciosa para Deus, porque custou o seu filho. Sabe? Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a Bíblia vai dizer: porque fostes comprado por alto preço. Fostes comprado por preço. Preço de sangue. Um alto preço. Nós fomos comprados por um alto preço. E nós precisamos compreender isso. E é por isso que não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Não pode ser barato para mim, para você, aquilo que para Deus teve um grande custo, porque custou o seu filho. Então você não pode baratear porque para você não teve gasto. A graça de Deus é graça, é favor imerecido, eu recebi, é um presente, é um dom gratuito, sim, mas não pode ser barato para mim, para você, porque custou caro para alguém, e custou caro para o próprio Deus, custou o seu filho. Esse foi o preço que Deus pagou. Deixa eu te falar, você teria coragem de entregar o seu filho por alguém? De entregar a pessoa que você mais ama pela vida de milhares de pessoas? Foi isso que Deus fez. Ele entregou o seu filho, isso doeu para Deus. Então não pode ser barato para mim, para você, se custou caro para ele. Agora se põe você na posição de Deus. Imagine você comprando um presente muito caro, algo que custou muito para você, e você vai dar para alguém que você ama. E quando você dá esse presente para essa pessoa que você ama, essa pessoa trata como se fosse qualquer coisa. Ela despreza, não valoriza, ignora, negligencia, deixa de lado, ou trata como uma coisa qualquer. Como você se sentiria? Frustrado? Triste? Decepcionado? Eu te faço uma pergunta. Imagina como que Deus se sente ao ver algo que custou caro para Ele sendo ignorado nas nossas mãos, sendo inferiorizado nas nossas mãos, sendo desvalorizado nas nossas mãos. Então entenda isso. Não pode custar caro, não pode ser barato para mim o que custou caro para Deus. Não pode, não pode. Eu preciso viver, sabe, tudo o que Deus preparou, mas para que eu viva tudo o que Deus preparou, eu preciso estar disposto a renunciar muita coisa na minha vida. Sabe, essa graça ela é preciosa porque ela te submete ao jugo do discipulado de Cristo. Ela é graça porque Jesus afirma: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, eu vejo uma tendência em algumas igrejas, né, onde as pessoas estão começando a curtir sermões que são convincentes demais, né?
Eu vejo essa tendência muito grande, e eu quero falar sobre isso porque eu acho isso muito importante, né? Eu vejo essa tendência muito grande em algumas igrejas onde as pessoas estão começando a curtir sermões que são convincentes, né? Elas saem dos cultos sentindo-se quebrantadas em relação ao seu pecado, né? A distorção disso é que elas começam a se sentir vitoriosas em suas tristezas, né? E eu vejo muitos sermões que alguns ministros pregam que são convincentes, mas não geram transformação. Fazem as pessoas ter convicção dos seus pecados, mas não fazem elas se transformarem o estilo de vida que elas têm. Porque não adianta você sair da igreja quebrantado, né, em relação ao pecado. Não basta você ter convicção do que você faz, porque se você não tem a posição de renunciar e de se entregar, de nada adianta. Amém? A distorção é que elas começam a se sentir vitoriosas, né, em suas tristezas. Essa é a questão. Gabam-se ainda dizendo, eu acabei de ouvir uma mensagem mais convincente da minha vida e ela acabou comigo. Eu acabei de ouvir uma mensagem, eu acabei de ouvir um sermão que me destruiu, que me martelou, que acabou comigo. Mas o que adianta você ter a convicção do pecado e não ter a motivação correta para se afastar dele? O que adianta você ter convicção do pecado e você não ter uma vida de entrega e você não ter um esforço para que você saia daquilo? Não adianta. Porque, deixa eu te falar uma coisa, uma das mentiras, né, sobre arrependimento é que entenda isso, convicção de pecado não é arrependimento. O fato de você ter convicção de que você faz algo errado não significa que você se arrependeu daquilo, porque você pode ter convicção de pecado e você pode continuar fazendo. Você pode continuar cumprindo. E é por isso que convicção de pecado não quer dizer arrependimento. Amém? Eu não estou dizendo que convicção de pecado é ruim. A questão é que a convicção de pecado ela precede o arrependimento, mas ela em si não é arrependimento. Amém? É por isso que as pessoas que dizem isso, né, que eu acabei de ouvir uma mensagem convincente que me convenceu, mas transformou você? Essa é a pergunta. Amém? O foco em si está na convicção, né? O foco está na convicção em si e não na transformação que isso deveria produzir. Porque convicção de pecado não gera arrependimento. A Bíblia tem diversos exemplos, né? Teve uma vez, eu não estou lembrado agora o texto, mas vocês podem pesquisar, que Paulo vai corrigir um homem na verdade chama Paulo, né? Se não me engano ele era algum oficial de Roma. Ele chama Paulo para Paulo corrigir ele. Quando Paulo prega a palavra, o que ele fala? Ele vê que aquilo era verdade, mas ele fala, Paulo, pode ir embora, né? Que depois eu chamo você. Quando eu precisar de você, eu te chamo de volta. Porque quando Paulo foi pregar a verdade, o que aquele homem viu? Ele tinha convicção da vida dele, ele tinha convicção de que o que ele fazia estava errado, mas ele não aceitou mudar naquele momento. Então ele manda Paulo embora e ele fala, quando for agradável, quando for conveniente, eu vou mudar, mas agora eu não quero. Então você percebe que naquele momento ele tem a convicção de pecado, mas ele não gera o arrependimento. Ela precede, mas ela não é o arrependimento. Amém? Porque nem sempre tem pessoas que saem da igreja se sentindo culpadas, se sentindo convictas de que estão erradas. Mas entenda que a administração não tem que gerar somente isso em você. O discipulado te faz compreender que você pode estar errado, que você tem uma vida que precisa ser mais agradável. Mas não para por aí, ele te ensina o caminho para o arrependimento. Porque nem sempre a culpa ela é benéfica, né? Ela só é boa se ela leva você da tristeza à alegria do arrependimento. Então, a culpa, né, o sentimento de que eu estou errado, a convicção de pecado só é bom quando ela te tira da tristeza e te leva à alegria do arrependimento, né? Te faz ter a alegria de se arrepender, né? Te faz ter de volta a alegria da salvação. Assim como Davi tem, né? Quando ele se expressa lá no Salmo 51, no versículo 10, 11 e 12, né? Devolve-me a alegria da tua salvação. Por exemplo, lembre-se que o jovem rico, embora triste, né? Lembre-se que, embora triste, ele foi embora, né? Quando ele ouviu a palavra. Enquanto Zaqueu, que também era rico, pulou de uma árvore com entusiasmo, né? A diferença entre os dois foi o arrependimento, porque o jovem rico, ele foi embora triste, né? Quando ele ouviu a palavra de Jesus. E Zaqueu, que também era rico, que também tinha condição, ele pula da árvore de alegria, com entusiasmo, né? Quando ele ouve Jesus. Repare que os dois ouviram, porém,
o ouvir dos dois, dependendo da motivação correta do coração, produziu resultados diferentes, né? A diferença entre os dois foi o arrependimento. Porque lembre-se que o jovem rico foi embora triste. Amém? Então isso vocês já entenderam. O jovem rico ficou triste porque não estava pronto para abrir mão de suas posses. Agora, o Zaqueu abandonou o orgulho e suas posses para seguir alegremente Jesus. Então você vê que somente a convicção do erro não basta, porque Zaqueu viu que estava errado, mas ele renuncia a tudo que tem e segue Cristo. E o jovem rico? Não. O jovem rico, mesmo com as suas riquezas, mesmo com a sua vida, ele mesmo tendo a convicção de que o que ele fazia estava errado, ele prefere continuar. Ele prefere viver a sua vida de volta e não seguir Jesus. É por isso que não tem a ver somente com ter a convicção de que você faz errado, mas que você permita que isso produza um arrependimento em você, que isso te leve a uma vida de arrependimento, porque é isso que a graça te traz. A graça te traz a convicção de que você é amado, mas a graça também informa que você é uma pessoa que precisa ser transformada, que você pode mudar, que você pode evoluir, que você pode crescer, que você pode amadurecer. Amém? É isso que nós precisamos entender. Não somente ter a convicção, mas gerar transformação através de uma vida de arrependimento. E é isso que o discipulado vai priorizar. Amém? Então, quando eu entendo isso sobre a graça, quando eu compreendo que a graça de Deus ela não é barata, é a hora que eu preciso assumir uma posição. É a hora que eu preciso entender que eu tenho uma posição para assumir. E essa posição ela não pode ser negligenciada. Essa posição ela precisa, ser evidenciada. A nossa posição como cristão não pode ser negligenciada, porque o discipulado me faz evidenciar quem eu sou em Cristo. Amém? E no próximo vídeo nós vamos continuar dando a matéria de discipulado e nós vamos continuar compreendendo mais a respeito do que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Aula 2, Discipulado, Pastor Ian Freitas. Então, hoje, dando continuidade do que nós estávamos falando, nós entendemos que o discipulado, ele me faz assumir uma posição, Ele não somente faz eu me negligenciar, mas ele me faz evidenciar, porque eu não posso negligenciar quem eu sou. Eu preciso evidenciar através de uma posição, através de uma conduta. Amém? Então, tudo que vocês aprenderam, por exemplo, lá em Filipenses 4, versículo 9, abram comigo. O apóstolo Paulo ele vai nos trazer um ensinamento muito poderoso com isso e eu quero poder compartilhar isso com vocês. Lá em Filipenses 4, 9, a Bíblia vai dizer algo fantástico, que diz assim: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Reparem muito bem isso aqui. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, ponham-no em prática. Então, a Bíblia está me mostrando que eu preciso pôr em prática, eu preciso ter uma posição baseada em tudo que eu aprendi, recebi, ouvi e vi. Você não pode negligenciar a sua posição.
Você não pode negligenciar a sua conduta, você precisa evidenciar quem você é. Porque eu falei para você que a graça não é banal. Muitas vezes queremos prová-la, mas não assumi-la. Queremos usufruir dos benefícios, mas sem assumir as responsabilidades. Nós não podemos somente querer provar a graça de Deus e não assumir a graça. Porque não adianta você usufruir dos benefícios, mas fugir das responsabilidades. Isso é errado. Não adianta. É totalmente incoerente, biblicamente falando, você querer usufruir da graça, você querer usufruir dos benefícios, mas na hora de você ter um caráter aprovado, um caráter coerente, né? Um caráter ilibado diante de Deus, você foge, você negligencia. Isso é errado. Nós precisamos estar totalmente conectados com Deus, totalmente alinhados com a sua palavra, alinhados com o seu querer, alinhados com a sua vontade, para que a gente viva tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Por exemplo, imagine você entrando num relacionamento, né? Você conhecendo uma pessoa que só se interessa em usufruir de você, só se interessa em usufruir dos benefícios que você pode oferecer para ela, mas na hora de ter caráter, de ter palavra, de ter responsabilidade, de ter compromisso, aquela pessoa foge. Você quer se relacionar com uma pessoa assim? Eu tenho certeza que não. Então, nós não podemos somente querer nos relacionar com Deus para usufruir dos benefícios que Ele pode nos dar, mas fugir na hora de assumir as responsabilidades. Isso está errado. E o discipulado vai me fazer entender isso. Vai me fazer compreender que eu preciso assumir uma posição. Eu tenho uma posição como cristão e eu preciso evidenciá-la. Amém? Você que está me ouvindo precisa evidenciar quem você é. É isso que o discipulado te faz. Lembra no começo da matéria que eu falei que o discipulado é revelar as características de alguém que me formou? É isso. Eu estou aqui para viver, para estar vivendo, evidenciando quem Cristo é. Porque nós temos um anseio e aversão por Deus ao mesmo tempo. Porque o buscamos para os nossos prazeres, mas fugimos das nossas responsabilidades. Nós costumamos ter um anseio e uma aversão. Um anseio de buscá-lo, né? Para suprir o que eu preciso. Mas uma aversão, porque eu fujo na hora da minha responsabilidade. Então eu não posso ter um anseio e uma aversão por Deus ao mesmo tempo. Eu preciso buscá-lo por todas as coisas. Eu preciso me entregar. Eu preciso ter compromisso. Eu preciso assumir as responsabilidades. É na vida do cotidiano que nós revelamos o Pai. No secreto, o Pai se revela a nós. No cotidiano, nós revelamos o Pai ao mundo. É na sua vida cotidiana que você tem que manifestar quem você é. É ali que o seu caráter vai ser provado. É ali que realmente as pessoas vão ver quem você é, se você é um verdadeiro cristão ou se não. É ali que você vai ser provado a evidenciar e a manifestar a sua conduta, né? Porque, por exemplo, eu sempre gosto de falar e trazer um exemplo a respeito de Martinho Lutero. Porque Lutero, ele viveu algo muito fantástico, algo muito sensacional, né? Quando, por exemplo, Lutero, ele antes de entrar no monastério, antes mesmo de Martinho Lutero ir para estudar no monastério, né? Antes da reforma acontecer, ele estudava direito, através de conselhos e de direções que o pai dava. Sendo que ele recebe um impulsionamento, né, pelo Espírito, porque ele era cristão, a estudar a palavra. Então ele se decide entrar no monastério, ali estudar, né, a palavra, a teologia. E dentro do monastério, ele está junto com pessoas que tinham o mesmo foco que ele tinha. Ele está habituado com pessoas que pensam da maneira que ele pensa, que lidam com as coisas que ele lida, né? Que buscam o que ele busca. Então, para Lutero ser santo no meio de santo era muito fácil. Para Lutero, ser cristão no meio de cristão era fácil. E ele percebe que aquilo estava errado. Ele já estava, depois que ele começa a estudar, ele começa a perceber que muita coisa que a Igreja Católica fazia naquela época era errado. Porque Lutero, né, um padre, estudando a Bíblia, ele percebe que muita coisa que a Igreja Católica colocava, como eu falei para vocês, né, quando eu estava falando sobre as indulgências, sobre a obediência, do luxo piedoso, da obediência que eles exigiam, né, através das práticas ilegais, através de uma tirania espiritual. Então você percebe que Lutero, ele, através de uma aula, né, de Romanos,
quando ele percebe no texto do versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, que o justo viveria pela fé, ali ele acorda para tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele, é ali que a reforma acontece. A questão é que Lutero percebe que se isolar na igreja, se isolar num lugar que só tem cristão é fácil. Sabe? Santidade não é se isolar na igreja, é se expor ao mundo sem se corromper por ele, porque ser cristão na igreja é brincadeira de criança. A maturidade do cristianismo, a maturidade do cristão é revelada no cotidiano. A sua vida de maturidade não é revelada aqui, é revelada no cotidiano. E é por isso que ser santo no meio de santo é fácil. O discipulado me faz compreender que é lá fora que Deus exige a minha vida, é lá fora que eu preciso revelar quem Ele é lá fora que eu preciso transformar esse mundo, é lá fora que eu preciso revelar Jesus. É essa convicção, é esse entendimento que eu e você precisamos ter. É essa base sólida, estruturada, é essa base fundamental de discipulado bíblica que nós precisamos compreender. Ser santo no meio de santo é fácil. A questão é que Deus está te chamando para revelar Jesus na faculdade, no seu trabalho, aonde você for, aonde você pisar a planta dos seus pés, ali você vai abençoar, aonde você colocar a palma das suas mãos, ali você vai deixar a essência de Cristo. Amém? É isso que nós precisamos compreender. Permitir que Deus seja revelado através da minha e da sua vida no cotidiano. Não se isolando, mas tendo uma posição. Sendo cristão quando ninguém é. Exercendo a palavra quando ninguém exerce. Em momentos de caos, você vai ser um cristão através do discipulado. Um cristão não baseado na opinião do mundo ou na circunstância do momento, mas um cristão que tem como discipulado a base da palavra de Deus. E é por isso que eu preciso separar quem Deus é e a maneira que Ele vai se interagir comigo. Porque entenda algo fundamental. O meu e o seu comportamento não muda quem Deus é. Amém? O meu e o seu comportamento, a sua conduta de vida não muda quem Deus é. Não afeta Deus. Porque a Bíblia fala em 2 Timóteo 2,13 que se somos infiéis, Ele permanece fiel. Amém? Pois não pode negar a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Ou seja, Deus ele é fiel. E embora Deus seja fiel, embora eu seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ou seja, o meu comportamento de infidelidade não altera e não muda o caráter de fidelidade de Deus. O seu comportamento de fiel não muda o caráter fiel de Deus. Amém? Porque as minhas atitudes não mudam quem Deus é. Mas entenda algo, elas podem afetar a forma que Deus vai se revelar a mim e a você. O seu comportamento não muda quem Deus é. Não altera o caráter do Pai. Mas o seu comportamento vai afetar a forma que Ele vai se revelar a você. Por quê? Porque anote isso. O nosso Deus é um Deus recíproco. O discipulado me faz compreender que Deus é recíproco na sua forma de agir. Por quê? Lá em João 14, 21 vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, quem me ama não é aquele que diz que ama, é aquele que me obedece. E aquele que me obedece, aquele que cumpre a minha palavra, esse é o que me ama. E ele será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você vê que a forma de Deus interagir comigo e contigo é de forma recíproca. Ou seja, o meu comportamento de fidelidade não altera quem Deus é, mas pode mudar e pode afetar a forma que Ele vai se revelar a mim, porque a Bíblia está falando que Ele se revela para aqueles que amam, e aqueles que amam são aqueles que obedecem. Ou seja, quando você vive uma vida de conduta agradável a Deus, automaticamente você atrai revelação, você atrai Deus, você atrai Jesus. Ele começará a se revelar mais por você, para você, quando você aprende a obedecer, quando você põe como foco de prioridade a obediência. Amém? Então, aquele que me ama será amado por meu Pai. Então você vê diversos versículos que mostram que Deus, a forma dele interagir comigo e com você é de uma forma recíproca. Amém? Por exemplo, Tiago 4,8, que diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então,
Percebe que Deus ele é recíproco? Se acheguem a Ele, que Ele também vão se achegar a vocês. 1 Samuel 2,30. Outra base para vocês, que diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desonram serão tratados com desprezos. Então Deus honra quem tem honra e desprezo a quem despreza. Amém? Então a forma dele se relacionar comigo, com você, é recíproca. Tem uma frase do Luciano Subirá que ele diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Então, o meu Deus e o seu Deus não faz acepção de pessoas, mas faz de atitudes. Porque Ele vai te salvar, Ele quer que todos sejam salvos. Agora, para Ele se revelar, Ele exige obediência, Ele exige um comportamento agradável, Ele exige uma conduta santa. E nós precisamos compreender isso à luz da palavra. Tem um exemplo que eu amo dar, que eu amo falar, que é sobre Abel e Caim, né? As pessoas geralmente gostam de usar o texto de Gênesis 4, né, para falar sobre oferta, e às vezes deturpam um pouco o sentido e o contexto correto da palavra, né? Do que o texto quer expor. Porque, por exemplo, a Bíblia fala que Abel dá o melhor, a primícia, né, do seu gado, né, e Caim, ele dá um fruto da sua colheita, né? Porque Caim era agricultor e Abel, ele era pastor de ovelhas. A questão é que tem pessoas que usam esse texto e falam que Caim deu qualquer coisa, sendo que a palavra não diz isso. A Bíblia em nenhum momento vai especificar ou vai dizer que Caim deu qualquer coisa. A Bíblia é bem clara em mostrar que Abel deu primícia, mas Caim também deu um fruto. Então eu e você não podemos dizer que Caim deu melhor, que Caim deu pior. Mas teve algo na oferta de Abel e Caim que fez com que Deus se agradasse de Abel, mas não se agradasse de Caim. E o que foi isso? Nós não podemos usar como justificativas pela oferta ser maior ou menor. Não temos base bíblica e coerente contextualizada para isso. Mas nós podemos olhar o texto, porque o texto vai nos informar. Logo depois que eles dão, a Bíblia fala que o semblante de Caim cai, né? E Deus fala, se você faz o certo, você não vai ficar bem. Então cuidado com o seu coração, para que você não seja dominado por ele, né? E naquele momento eles estão indo ofertar. Ou seja, se Abel e Caim estão indo ofertar, eles estão indo fazer algo que Deus pediu. Sim ou não? Eles não estão indo ofertar só por livre e espontânea vontade. Eles estão indo cumprir uma ordem de Deus. Por quê? Porque se eles estão indo fazer alguma coisa, teve algum momento que Deus pediu uma oferta. E quando foi que Deus pediu isso? Lembra lá em Gênesis 3? Volta o capítulo de Gênesis de 4 para 3. Quando Deus, logo depois que Deus libera, né, cada sentença sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, a Bíblia fala que o homem e a mulher tinham feito folhas de figueira. O que Deus faz? Deus tira a folha de figueira que representava a justiça própria, né, as obras próprias. E o que Deus faz? Deus veste eles com a pele de um animal que é sacrificado. Então Deus está ali estabelecendo um padrão. E qual era o padrão? A partir de agora, vocês vão precisar oferecer e sacrificar um animal como oferta para que vocês voltem a se comunicar comigo, para que vocês voltem a ter comunhão com a minha pessoa. Então, a partir daquele momento, eles precisavam ofertar, né, um animal para que eles pudessem voltar a ter comunhão com Deus. E se você for lá para Hebreus 11, né, no versículo 6 fala que foi pela fé que Abel ofereceu um sacrifício muito superior. Ou seja, foi pela fé. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Ou seja, se Abel oferta pela fé, é porque ele oferta pela fé baseado em uma palavra. Então o que Abel faz é direcionado e baseado em uma palavra que Deus estipulou, que Deus estabeleceu. Quando? Em Gênesis 3, quando ele sacrifica o animal e veste Adão e Eva com as peles daquele animal. E a partir daquele momento existia um decreto, existia uma ordem. Qual foi o problema? O problema é que Abel oferta o que Deus pediu. Caim oferta o que quer. Sabe, a grande questão é essa. Deus está exigindo obediência. Não adianta eu dar o que eu quero, se o que eu quero não foi o que Deus pediu. Não adianta você dar o que você quer, se o que você quer não é o que Deus pede. Você pode ter a melhor intenção do mundo. Se não foi o que Deus pediu para você, Deus quer sua obediência, não seu sacrifício.
Porque obedecer vale mais que sacrificar. Porque discipulado vai me fazer priorizar a obediência. E é por isso que obedecer é melhor que sacrificar. O problema de Abel e Caim foi esse. Abel oferece com base na obediência de uma palavra. Caim oferece o que quer. A sua boa intenção não anula a obediência. Entenda isso. A sua boa intenção não anula a obediência, porque o discipulado prioriza o que é prioridade. E a prioridade aqui é a obediência. Amém? Tem um grande exemplo que eu sempre dou quando eu estou falando sobre isso, que é do David Robson, né? O David Robson, mentor do Luciano Subirá, teve um momento que ele, no livro dele, né, tem um livro dele que é fantástico, que é o Andar no Espírito, Andar no Poder. E nesse livro, o David Robson, tem um momento que ele tá vendo um jogo, né, de futebol americano, lá fora eles gostam muito disso, e ele tá no jogo do time dele, era um jogo muito importante, se não me engano era uma final, e faltava meia hora para o jogo acabar, e naquelas meia hora que faltava para o jogo acabar, o Espírito Santo veio até David e fala: David, vem orar, eu quero que você venha falar comigo. E ele fala: pai, agora não, eu tô vendo o jogo, é do meu time, é final, daqui a meia hora eu vou orar, quando acabar o jogo. E Deus falou: David, vem agora orar. E ele falou: pai, falta só meia hora, quando o jogo acabar eu vou orar, eu fico até 5 horas orando, 10 horas, eu passo a noite inteira orando, mas deixa eu terminar de assistir o jogo, é só meia hora. E Deus não insistiu mais. Quando o jogo acabou, ele entrou pro quarto e falou: pai, agora é o momento em que eu vou orar, agora é o momento em que eu vou ter comunhão com você. E naquele momento ele ouviu o Espírito Santo dizer: agora eu não quero mais, porque na hora que eu pedi, você não obedeceu, e agora você quer sacrificar? Na hora que eu pedi, não houve obediência, então o seu sacrifício para mim de nada vale. Deus, ele exige obediência, porque podem ser 10 minutos, mas são os 10 minutos que ele quer que você obedeça. Não adianta você oferecer 5 horas para Deus se ele te pedir 10 minutos, porque obediência vale mais que sacrificar. E é por isso que discipulado me faz priorizar isso. É por isso que o discipulado me faz compreender que isso aqui é muito mais importante. Amém? Agora que nós compreendemos isso, sobre graça, né, sobre a posição que nós precisamos assumir, nós vamos partir para um próximo assunto da matéria, para um próximo tópico. E esse tópico é o caminho para o discipulado. Né? Anotem aí, o caminho para o discipulado. Nós vamos ter como base Lucas 14, a partir do versículo 26. Lembre que quando eu falei sobre o preço do discipulado, eu estava baseado em Lucas 14, 33, né? Que é o penúltimo versículo, é o antepenúltimo versículo praticamente do capítulo 14 de Lucas, né? Que diz que aquele que não renuncia tudo não pode ser meu discípulo. Mas nós vamos voltar alguns versículos, porque para chegar no 33 existe um caminho. Eu quero poder ensinar vocês esse caminho para o discipulado. Então anotem aí, o caminho para o discipulado. E anote também uma frase de A.W. Tozer, que para mim ela é fantástica demais. Anotem aí a frase de A.W. Tozer, que ele diz: se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca terá um avivamento. Se você possui alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca vai ter um avivamento. Se existe alguma área da sua vida que você não permite Deus governar, se existe alguma área da sua vida que você não permite Deus tratar, você nunca vai poder experimentar uma plenitude de avivamento, de vida no seu interior. E é por isso que Tozer fala sobre isso, que se você possui algo que Deus não pode ter, né, se existe uma área que você fala: não, Deus, essa área aqui eu controlo, essa área aqui eu mexo, essa área aqui você não pode fazer. Se existe isso, você nunca vai ter um avivamento de verdade. Você nunca vai vivenciar, experimentar o que Deus tem para você. Porque existe uma ordem. O discipulado é uma ordem. Fazer discípulos é uma ordem. E nós vamos compreender isso mais na frente. A questão é que se há uma ordem, há um caminho. Amém? Se há uma ordem para o discipulado, existe um caminho para ele. Jesus jamais daria a uma ordem impossível de ser cumprida. Ele jamais te daria uma ordem, tipo assim, renuncia a tudo. A questão é, o que eu devo renunciar? O que eu preciso renunciar? Né?
Então, se já há uma ordem, há um caminho. Jesus jamais te daria uma ordem impossível de ser cumprida. Sempre que ele permite a tentação, ele providencia uma saída. Então, sempre que ele permite algo sobre mim, sobre você, sempre que ele permite uma aprovação, automaticamente ele também vai providenciar uma saída para ela. Se existe uma ordem, existe um caminho. Então, eu não posso somente entender que Deus tem uma ordem, mas ele também me deixou um caminho. E nós agora vamos compreender o caminho para o discipulado, né? Porque dar-nos uma ordem sem nos fornecer também o poder para obedecê-la, tornaria a vida frustrante e não abundante. Então, Deus te dá uma ordem, e sem te fornecer o poder para obedecer essa ordem, te daria, na verdade, uma vida frustrante e não abundante, mas ele veio para nos dar uma vida abundante, através de cada ordem e de cada princípio que ele estabeleceu. E é por isso que quando eu falo sobre o caminho para o discipulado, eu vou entrar... São 3 caminhos, né? Sendo que eu costumo chamar de 3 marcas para o discipulado. 2 estão no contexto de Lucas 14 e a última não. Mas vamos por etapas. Então bota aí, no tópico o caminho do discipulado, coloque aí as marcas do caminho. Ou melhor, as 3 marcas do caminho para o discipulado. Amém? E a primeira marca do caminho para o discipulado, a primeira marca é a renúncia familiar, baseado em Lucas 14, no versículo 26, onde a Bíblia vai dizer: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Repare no que a Bíblia está nos dizendo, que aquele que não renuncia tudo que tem, se alguém vier a mim e não renunciar e não aborrecer seu pai, ou odiar, né, esse não pode ser meu discípulo. A questão é que, quando a gente lê esse texto, não sei se você já leu esse texto e já ficou um pouco assustado com a expressão que é usada, porque geralmente ao ler esse texto, as pessoas percebem e veem algo que chama um pouco a atenção delas, né? Tipo, caraca, Deus está falando que se eu vou até ele e não obedeço, se eu vou até ele e não cumpro, se eu vou até ele e não tô firme, eu não sou discípulo, né? Ou melhor, se eu vou até ele e não aborreço meu pai, não chego ao ponto de odiar, porque pra gente, a nossa expressão no português, a palavra odiar é uma palavra muito forte, né? É uma palavra pesada, e quando a gente está lendo esse texto aqui, eu não posso achar que Deus está falando a respeito de odiar mesmo uma pessoa, né? Deus não está mandando você odiar seu pai, nem odiar sua mãe. É por isso que quando eu vou estudar uma palavra bíblica, eu preciso entender o contexto original, a sua etimologia, a semântica da palavra. Porque o português, comparado ao grego, é uma língua, eu já falei isso com vocês, é uma língua muito pobre, e é uma língua também nova, né? O grego, o hebraico, é uma língua muito antiga. Então, eu preciso entender a etimologia da palavra. E a palavra odiar ou a palavra aborrecer, dependendo da versão da sua Bíblia, ela vem do grego misel. É a palavra misel no grego, que significa propriamente detestar, amar alguém ou algo menos do que outro. Ou seja, renunciar à escolha em favor de outro, que chega ao ponto de ser odiado e aborrecido. Quando a Bíblia está falando, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, está falando, se alguém vem a mim e não ama menos seu pai, né, do que a mim, se alguém vem até a minha pessoa e não ama menos, né, seu pai, sua mãe, seu filho, seu próprio, não pode ser discípulo, porque misel é amar menos em favor do outro, né? Eu amo alguém, eu amo menos porque eu tenho uma prioridade, porque tenho alguém que é maior, eu tenho alguém que é superior. Então, misel significa isso. E quando você pratica misel, chega ao ponto de você gerar aborrecimento, de você ser odiado. Até mesmo por familiares, porque, embora isso seja contextos específicos, talvez nem todo mundo, nem todos vocês que estão me ouvindo, vivam essa realidade, mas existem muitas pessoas que vivem essa realidade, por decidirem viver o cristianismo, por decidirem viver o evangelho, gerarem aborrecimento nos seus pais, na sua família, né, nos seus irmãos, né, nos seus amigos,
Então, de gerar às vezes o ódio mesmo, sabe? Porque você escolheu amar mais Deus, porque você escolheu amar mais Deus do que eles. Você colocou eles como algo inferior e Deus como algo superior. Então, você chega ao ponto de ser odiado e ser obedecido, porque se alguém vem a mim e não ama menos, meu pai, minha mãe, seu Senhor, não é digno de ser discípulo. Amém? Então, observe o significado comparativo de Misel, que está bem centrado na escolha moral, elevando um valor sobre o outro. Então, a palavra Misel, né, observe bem isso, que o significado comparativo dela está na escolha moral, está no centro da sua escolha moral, de elevar um valor sobre o outro, entendendo que Deus tem muito mais valor para você do que seu pai e sua mãe, do que seus amigos, do que seus irmãos e do que a sua própria vida. Então, Misel é isso, eu amo menos a minha vida, eu amo menos meus pais, eu amo menos meus irmãos, porque existe alguém de mais valor. Eu amo muito mais a Deus, é por isso que Deus, ele põe isso como sendo da vida dele. Ele fala, me amem acima de tudo, né? E amem ao próximo como a ti mesmo. Deus está acima de todas as coisas. É claro que dentro de um grau, de uma escala, né, de amor, vem Deus, família, igreja, né? Então, a igreja não está à frente da família, mas Deus está à frente da família, né? O próprio Jesus nos deixa esse exemplo quando tem um momento na Bíblia em que ele está reunido com os discípulos e alguns discípulos avisam, mestre, é lá em Mateus 12, do 46 ao 50, que diz assim, falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. E ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então você vê que Cristo, ele está deixando bem claro que quem era a família dele aqui, era aqueles que andavam com ele. Era aqueles que viviam uma vida de fazer a vontade de Deus. Uma vida totalmente entregue a cumprir aquilo que Deus queria. Então você vê que esse era o centro da escolha moral. Amém? A questão é que o tema desses versículos não está falando da alienação da vida familiar. Amém? Mas o custo do discipulado. Nem o amor pelo pai ou mãe, nem mesmo o amor pela própria vida tem precedência sobre a lealdade a Deus e a Cristo. Então, nem mesmo a sua família tem precedência sobre a lealdade que você tem que ter a Deus. Esse é o custo do discipulado. Misel, amar eles menos, para que Deus você ame mais. Amém? Porque Cristo é suficiente na minha e na sua vida. Ele precisa ser a sua suficiência. Ele precisa estar no centro de tudo que você faz, de tudo que você escolhe, de tudo que você decide. Ele basta, sabe? Deus, Cristo, ele é a suficiência da nossa vida. E é por isso que eu não posso ser dependente das pessoas, porque ser dependente da companhia de pessoas para amenizar a solidão é o que me torna escravo dela. Porque quando eu entendo que Emmanuel é Deus conosco, é Deus comigo, essa é a minha suficiência. Eu compreendo aí o que é liberdade. Sabe? Por que Cristo estava tranquilo? Por que ele fala aquilo ali em Mateus 12, né? Que o meu pai, a minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade, aqueles que estão comigo, aqueles que buscam fazer a vontade. Porque não sei se você sabe, mas nem todos os irmãos de Cristo eram convertidos. Na verdade, nenhum deles eram convertidos ainda. Então, para Jesus o que importava era fazer a vontade de Deus. Independente se ele geraria aborrecimento, se ele seria odiado, né, se ele seria ignorado, mas ele sempre buscava cumprir a vontade de Deus. E é por isso que o tema desses versículos não está falando da alienação da vida familiar, né? Mas está falando de você ter uma vida totalmente dependente de Deus e não das pessoas. Porque pessoas que são dependentes dos outros, talvez para amenizar a solidão, como eu falei, é o que te faz ser escravo dela. E aí não é isso que Cristo tem para você e não é isso que o discipulado te proporciona. Amém? E é por isso que essa pessoa deve renunciar a tudo que possui. Deus deve ser o principal. Relacionamentos sociais devem ser secundários. Ser cristocêntrico é muito mais do que apenas conhecer fatos a respeito de Jesus.
Ser cristocêntrico é ter Ele como o centro da nossa vida, é ter Ele como o centro das nossas escolhas morais, é ter Ele como o centro de tudo que eu quero, de tudo que eu faço e de tudo que eu preciso. Amém? E é por isso que Ele deve ser o principal. E todo relacionamento secular e todo relacionamento deve ser secundário. Amém? É isso que vocês precisam entender. E é por isso que algumas marcas da renúncia familiar, elas são registradas na nossa vida, né? A primeira marca da renúncia familiar, né? Aqui eu estou dentro da primeira marca do discipulado ainda, né? Que é a renúncia familiar. E eu vou dar agora para vocês alguns exemplos, né? De 3 pessoas, duas que decidiram largar a família e tudo para viver o que Deus tinha para elas, e um que não decidiu viver, né? Então, a primeira pessoa que eu vou falar com vocês aqui agora é Eliseu, né? Porque Eliseu, ele renuncia a sua família para seguir Elias, né? Eliseu, ele renuncia toda a sua família só para poder seguir Elias, né? Existe uma canção que é muito conhecida do Morada, né? Eu sou um tipo de pessoa que não sou muito fã de música, mas tem algumas músicas que me marcam muito, e tem algumas bandas, né, que eu gosto muito, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de palavra. Então, eu gosto de ouvir também canções que falam da palavra, né? E 2 bandas que são favoritas também são os Arrais e a Morada. E o Morada tem uma música que vocês conhecem, que é muito conhecida, que é aquela Pra Onde Eu Irei, né? E tem uma parte da música que diz assim: e eu não vou cantar aqui para vocês no vídeo, porque senão eu vou espantar vocês, né? Que dizia: eu me despedi dos meus pais, e eu queimei minhas carroças, e eu afundei meus barcos no cais, né? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, palavra de vida eterna. Então, essa canção, ela me chama muita atenção, porque teve uma vez que eu estava numa conferência de jovens, né? Eu estava pregando nessa conferência e eu estava no momento do louvor, antes da palavra, antes da pregação. Eu estava ali vendo a igreja lotada, uma igreja grande, e as pessoas ali adorando, as pessoas ali se rendendo. E foi quando o ministro começou a cantar essa música, né? E todo mundo na hora começou a cantar junto, e eu fiquei, tipo, impressionado, sabe? Extasiado com aquele momento. E todo mundo dizendo: e eu me despedi dos meus pais, e eu queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? E naquele momento Deus falou algo comigo, né? Deus falou: Ian, olha para essa multidão, olha para esses jovens. Será que eles estão dispostos a viver? Será que eles estão dispostos a viver aquilo que eles cantam? Porque eles estão cantando a minha palavra. Eu não sei se vocês sabem, mas essa declaração dessa música é bíblica e tem um versículo baseado nisso. 1 Reis 19, 20, né? Que diz: Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meus pais, meu pai e minha mãe. E disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. Repare que essa música, ela está baseada em um versículo na vida de Eliseu, quando ele decide seguir Elias para viver o chamado, viver o ministério. Ele diz: antes de ir, eu vou me despedir dos meus pais. Antes de ir, eu vou queimar as carroças, eu vou abandonar o meu trabalho, eu vou largar o que eu tinha, porque eu entendi para o que foi feito. Eu entendi que eu preciso seguir você. A questão é: você está disposto a viver aquilo que você canta? Porque tem muitas pessoas que cantam coisas, mas será que elas estão dispostas a viverem as realidades daquilo que elas cantam, daquilo que elas pronunciam com as suas próprias palavras? Eu não posso somente achar que isso é algo comum, eu não posso somente achar que Deus quer somente que eu cante por cantar, né? Porque aquilo que você canta vai chamar a atenção de Deus. Então, naquela noite, a pregação mudou toda. Eu tinha um sermão preparado, naquele momento Deus mudou a pregação, e naquele momento eu comecei a montar o sermão, né? E foi incrível, porque Deus falou de forma poderosa, de forma intensa demais, e glória a Deus por isso. Então,
nós precisamos entender isso, que se você expõe, Deus dispõe. Anote isso, se você expõe para Deus algo, Ele vai dispor o que você canta. Então, toma cuidado. Amém? Porque é muito fácil. Se eu me despedir dos meus pais, você tem coragem de fazer isso? Você está pronto para se despedir do seu pai e da sua mãe? Será que você realmente está pronto para fazer isso? Porque dizer da boca para fora é fácil. A questão é, a sua vida está alinhada com isso? Na hora que Deus exigir e pedir isso para você, você vai estar em pronto atendimento? Você vai obedecer? Então, cuidado com o que você canta, cuidado com o que você declara, porque se você expõe, Deus dispõe. Se você fala, Deus vai cobrar de você. Amém? E é isso que nós precisamos entender. Esse é o primeiro exemplo, né, de uma pessoa que decidiu renunciar à sua família e às suas coisas para seguir o seu chamado, para seguir o seu ofício. O segundo exemplo é Ruth, porque Ruth renuncia a tudo que tem para seguir Noemi. O livro de Ruth, para mim, é um dos livros mais fantásticos da Bíblia, né? É um livro sensacional. A Bíblia, quando ela fala sobre Ruth, ela deixa alguns pontos bem claros, né? Bem especificados. E eu acho incrível a forma de como que a palavra vai abordar. Porque a história de Ruth é uma história que me chama muita atenção, né? Ela me impressiona muito, porque a forma que Ruth lida com tudo aquilo que ela viveu, porque se você não sabe, Noemi, quando ela sai da sua cidade natal e ela vai para Moabe, né, junto com o seu marido, com seus filhos lá, os seus filhos se casam com um deles com Ruth e o outro com uma outra nora, sendo que o marido de Noemi morre e os seus 2 filhos morrem, ou seja, ela fica viúva e as suas 2 noras também ficam viúvas. Então ela, depois de perder tudo que ela tinha, ela decide voltar para a sua cidade natal, e quando ela decide voltar, as 2 noras vão juntas, e no meio do caminho, né, Noemi volta para elas, vira para elas e fala: por que vocês estão me seguindo? Por que vocês vão parar a vida de vocês para me seguir? Vocês não percebem que se vocês me seguirem, vocês vão estar paralisando a vida de vocês? Porque eu não tenho mais nada para oferecer. Vocês por acaso vão esperar eu crescer, eu arrumar outro marido, ter filhos, eles crescerem para dar em vocês em casamento? Não parem a vida de vocês por minha causa. E uma das noras vai embora, sendo que Ruth fica. Ruth vira para Noemi e vai declarar para mim uma das afirmações mais lindas da Bíblia, em que ela vira para Noemi e fala: aonde você for, eu irei. O teu Deus será o meu Deus. Aonde você morrer, ali também serei sepultada. Aonde você for, eu vou. O que você fizer, eu vou fazer, porque a partir de agora eu vou te seguir. E não adianta tentar me convencer, não adianta tentar mudar minha opinião. E a Bíblia fala, lá em Ruth 1, que Noemi vê que Ruth estava decidida e não insiste em tentar mandar ela embora. E todos nós conhecemos que quando Ruth segue Noemi, é ela que praticamente que banca a vida de Noemi, porque Noemi já era velha, ela não tinha mais condição de trabalhar, Ruth era jovem, então é Ruth que vai para o campo, é Ruth que vai trabalhar, é Ruth que, por exemplo, conhece Boaz, né? E Boaz se apaixona, se encanta por Ruth, Boaz dá tudo que Ruth precisa, supre todas as necessidades de Ruth, e nós sabemos que a história de Ruth e Boaz é uma tipificação de Cristo e a igreja. Cristo supre tudo aquilo que nós precisamos, porque Cristo, Ele é apaixonado por nós. Então você vê que Ruth, para seguir Noemi, teve que abandonar toda uma vida, toda uma história, toda uma cultura, todo um costume, porque ela foi criada num país pagão, sabe, numa cultura pagã, era acostumada com a idolatria, mas ela decide largar e abandonar tudo aquilo que ela viveu, tudo que ela sabia, tudo que era de costume para ela, para que ela pudesse viver com Noemi. Porque ela larga a sua família, larga o seu costume, larga a sua terra, larga a sua casa para viver o chamado dela. E essa atitude de Ruth proporciona coisas incríveis para ela, ao ponto dela entrar para a árvore genealógica de Cristo, porque Ruth e Boaz geram Pérez, Pérez gera Jessé e Jessé gera Davi. Então, vocês veem como que Ruth ela foi importante para a vida de Noemi. O quanto ela absorveu tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. O quanto ela manifestou tudo aquilo que ela precisava manifestar. O quanto isso foi crucial
para tudo que ela foi, para tudo que ela se tornou. Amém? E o que eu sempre gosto de falar quando eu estou falando sobre o dia de Ruth, né? Porque o discipulado vai me fazer compreender. Lembra que eu falei que discipulado me faz priorizar a prioridade? E discipulado tem como fundamento a palavra de Deus. O discipulado me faz voltar para a Escritura, né? Noemi era ou não era uma referência para Ruth? Era, né? Noemi, ela era uma referência para Ruth. Sim ou não? Sim. A questão é, mesmo Noemi sendo uma referência, Ruth não permitiu que a sua referência fosse maior que o seu princípio. Amém? Então entenda isso. A sua referência não pode ser maior que o seu princípio da palavra. Porque se você tem uma direção, uma convicção de um princípio que Deus te deu, você não pode quebrar isso baseado numa referência. Porque a sua referência nem sempre pode estar certa. Às vezes ela pode estar equivocada. Por exemplo, em Atos 17, Paulo está pregando em Bereia para os crentes bereanos, e naquele momento a Bíblia fala que eles ouviam Paulo pregar e examinavam as escrituras para ver se o que ele pregava batia com a palavra. Paulo era ou não era uma referência daquela época? Claro que sim. Paulo era uma das maiores e grandes referências. Mas mesmo Paulo sendo uma referência, aquele povo, aqueles crentes, não permitiam que a sua referência fosse maior que a sua doutrina da palavra. E eles ficavam com a palavra. Então a sua referência não pode ser maior que o seu princípio. A sua referência não pode ser maior que a doutrina da palavra na minha e na sua vida. Amém? Esse foi o segundo exemplo de uma pessoa que abandonou. Então eu falei de dois que abandonaram a sua vida, abandonaram a sua família para seguir Jesus, para seguir o ministério. Agora, vamos falar de um exemplo de uma pessoa que não abandonou, né? Que depois que ouviu a palavra, ela teve a convicção do pecado, mas ela voltou para a sua vida normal, né? E essa palavra, e essa pessoa, quer dizer, é o jovem rico, né? E a Bíblia vai dizer assim, e Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem e dê aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem, tome sua cruz e siga-me. E nós sabemos qual foi a resposta do jovem rico. Ele vira para Jesus e fala, essa palavra é dura, né? E ele volta a viver a sua vida. Porque Jesus ali apresenta o discipulado. Ali Jesus está apresentando, repare que para Jesus a cruz já era uma realidade antes mesmo dele morrer nela. Vocês estão compreendendo? Nessa época eles nem sabiam que Jesus ia morrer na cruz. Mas Jesus já falava de cruz. Amém? Porque não existe discipulado sem cruz. Quer saber se é discípulo? Mostra a cruz. Quer saber se é discípulo? Mostra o sacrifício. Mostra a cruz. Porque o discipulado não tem a ver com o que eu faço, mas com o que eu entrego. Deus está interessado no seu coração. Deus estava interessado no coração do jovem rico. Jesus queria o coração dele. E é por isso que Jesus faz aquela pergunta, dê tudo que você tem aos pobres. Sabe por quê? Eu sempre gosto de conjecturar e fazer uma análise em cima desse texto, porque eu creio que vocês vão concordar comigo. Eu vou mudar um pouco aqui, só para vocês entenderem, para que vocês possam concordar. Eu tenho certeza que isso aconteceria. Imagine se aqui, quando Jesus fala isso, aquele jovem rico decide largar tudo que ele tinha. Imagine que aquele jovem rico decide largar tudo o que ele tinha. E fala, tá bom, eu vou largar, eu vou dar aos pobres e vou te seguir. Porque vocês acham que Jesus queria que ele fosse pobre? Não, eu tenho certeza que não. Então, naquele momento, Jesus, se ele decidisse largar, eu tenho certeza que Jesus viraria para ele e falaria, tá bom, não precisa mais. Não precisa mais dar tudo que você tem, porque eu sei que agora o seu coração é meu. Porque o que Jesus queria era o coração do jovem rico. E Jesus sabia que o coração daquele jovem estava nas suas riquezas. A Bíblia fala que onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E é por isso que o nosso tesouro não pode ser as coisas dessa terra. O nosso tesouro precisa ser Ele. Precisa ser Deus. Para que Ele esteja no centro da nossa escolha, no centro da nossa vida, no centro do nosso coração. Amém? Tem uma frase do Leandro Vieira que ele disse, quando Deus pede Isaac, ele queria Abraão. Quando Deus pede alguma coisa de você, ele não quer o que ele pediu, ele quer você. Ele quer ver se você tem um coração alinhado com ele, um coração obediente, um coração disponível. Amém?
Na próxima aula, nós vamos continuar falando a respeito de discipulado e vamos compreender a segunda marca do caminho para o discipulado. Amém? Aula 3, discipulado, pastor Ian Freitas. E agora, dando continuidade, né, do que nós estávamos falando no vídeo passado, a respeito de discipulado, nós entendemos que a primeira marca do discipulado, né, a primeira marca do caminho, foi a renúncia familiar. Vimos os 3 exemplos, né, de Eliseu, o exemplo de Ruth, o exemplo do jovem rico. E agora nós vamos continuar avançando a matéria e nós vamos entrar dentro da segunda marca do discipulado. E a segunda marca do discipulado, anote aí, é o planejamento ou avaliação do custo. Planejamento ou avaliação do custo. É a segunda marca, né, do caminho para o discipulado. E está baseado lá em Lucas 14, do 28 ao 32. Lucas 14, do 28 ao 32. Vamos ler agora, que diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Ou seja, a Bíblia aqui, ela está de forma bem clara, trazendo para nós, né, um ensinamento a respeito de planejamento, né? Porque discipulado vai te fazer planejar. Não acho, você que tem uma vida desorganizada, uma vida que não gosta de organização, o discipulado ele vai te ensinar que planejamento para que você viva o que Deus tem é necessário. Então você vai precisar ter uma vida de planejamento, né? Porque eu sempre gosto de falar sobre a análise do custo beneficial, porque a análise desse planejamento, desse custo, né, a avaliação desse custo, ela é muito analisada e ela é muito mencionada na Mishnah. O que é a Mishnah? A Mishnah, ela é o resultado final da versão escrita e organizada da lei oral, que foi chamada de Mishnah, né?
toda a lei oral que o povo tinha, né, os fariseus, os judeus antigamente, eles gravavam a lei de cabeça, né? A maioria dos ensinamentos do Pentateuco, né, da lei, era gravada de cabeça. Então eles tinham isso em mente para que eles pudessem repassar às futuras gerações, para que caso, por exemplo, um pergaminho se perdesse, fosse destruído, fosse queimado, eles tivessem aquele conteúdo e aquele conteúdo não fosse destruído, né? E eu falo, por isso que eles gravavam, então eles recitavam a lei de forma oral, eles gravavam de cabeça todo o conteúdo da lei, da Torá. Então, a Mishnah, ela é o resultado final da versão escrita e organizada da lei oral, e foi chamada de Mishnah, porque a palavra Mishnah, ela vem da palavra hebraica Shana, que significa repetição, porque enquanto de forma oral, os estudantes daquela época, né, os judeus tinham que repeti-la, porque essa era a missão deles, repetir, para que o conhecimento fosse passado de maneira adequada. Então, a palavra Mishnah fala de repetição, porque todo o povo judeu, como eu falei, da lei oral, eles tinham o intuito e a obrigação de repetir aquela lei, passar isso de geração em geração de forma adequada. A questão é que eles se planejavam. Por quê? Porque eles sabiam tudo aquilo que poderia acontecer um dia. Então, eles já estavam se preparando, né, para toda aquela questão. E eu não sei se vocês sabem, mas nós temos um costume de sempre criticar o povo fariseu, né? De falar que fariseu é isso, fariseu é aquilo. Mas eu não sei se vocês percebem o quanto o povo fariseu foi importante para muita coisa que nós vivenciamos hoje. Sabe? Tem muita coisa que eu e você temos o direito de ter e de usufruir hoje, que foi o povo fariseu que garantiu, porque Roma, naquela época, por onde Roma passava, eles não somente destruíam o lugar, como também destruíam toda a cultura religiosa daquele lugar. Então, além de eles implementar a cultura política, governamental, eles implementavam também a sua cultura religiosa pagã, inclusive que veio da Grécia, né? Porque eles pegam os mesmos deuses, só trocam o nome. E é por isso que existe a cultura greca-romana. Então, por onde Roma passava, Roma instituía o seu pensamento político, mas também, de forma impositiva, eles colocavam a sua postura religiosa. Então, quando eles entram em Israel e Jerusalém, eles governam politicamente, mas eles também tentam predominar a cultura religiosa de Israel. O problema é que onde Roma entrava, eles não somente colocavam a sua cultura, eles destruíam tudo aquilo que a antiga cultura tinha, sejam pergaminhos, livros, deuses, eles aniquilavam. Ou seja, se eles entrassem no templo de Jerusalém, nas sinagogas, eles iam destruir os manuscritos, destruir aquilo que nos dá acesso à palavra hoje. E quem foi que defendeu isso? A classe religiosa farisaica, os fariseus. Eles foram responsáveis por proteger, preservar e zelar pela palavra. Então, homens e mulheres morreram por proteger isso. Porque a história diz que eles se colocavam na frente das sinagogas, enquanto os romanos vinham, os soldados, e matavam uns, aí outros fariseus vinham, se colocavam na frente de novo. E para Roma não ficar naquele massacre todo, naquela chacina, eles preferiram parar com aquilo e falar: vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar em Jerusalém, vamos governar politicamente, mas deixa a cultura religiosa deles. Então o fariseu, a classe farisaica foi responsável por preservar a palavra. Você tem acesso a isso por conta deles. Então, existe uma ética rabínica, né, que é chamada de Pirkei Avot, né, no hebraico. Essa ética rabínica que diz algo que é fundamental para isso que nós estamos falando aqui. E eu vou falar para vocês, e eu quero que vocês prestem atenção, e vocês vão poder entender um pouco mais. Que diz assim: pense sobre o custo do mandamento em relação ao seu benefício, e ao benefício de uma transgressão em relação ao seu custo. Vou repetir. Pense sobre o custo do mandamento em relação ao seu benefício, e o benefício de uma transgressão em relação ao seu custo. Eu vou falar agora para vocês uma frase, já vou explicar, porque eu tenho certeza que alguns não entenderam isso que eu acabei de dizer. Volta aí o vídeo, mas anotem isso. O que me leva a um destino é sempre a trajetória. É bem óbvio isso, né? Como a nossa diretora diz, o óbvio precisa ser dito, né? Mas entenda isso. O que me leva a um destino, o que te leva a um destino,
é sempre a trajetória. Então, se você quer chegar em um lugar, você precisa entender o caminho, a trajetória. Sim ou não? Você precisa planejar para você ir de forma correta. Porque o sentido dessa frase aí, dessa ética rabínica, é o seguinte: compare o custo relativamente pequeno de observar a ordenança com o grande benefício obtido pelo cumprimento dela, que é a vida eterna. E da mesma forma, compare a recompensa passageira obtida pela transgressão de um mandamento com o seu custo, que será grande e eterno. Existe uma famosa aplicação cristã a esse princípio, que foi formulada no século XVII por Blaise Pascal, lá em mais ou menos em 1623 até 1662, né? Que ele foi o criador do Teorema de Pascal. Eu não sei se vocês conhecem esse teorema, que é uma probabilidade matemática, mas a sua ideia é que crer ou não em Jesus como Cristo, em seu senhorio, em sua expiação, deve depender de dois fatores: o que você tem que ganhar a perder, ou a crer ou não crer, e a probabilidade de ser verdade, né? Porque a Bíblia declara que ao você crer em Jesus, você vai ter alguns custos finitos, né? Porque a renúncia, ela é passageira, mas o benefício é eterno. Então, os custos são finitos, né? Quando você crê em Cristo, você abre mão de prazeres passageiros do pecado, mas você vai ter a vida eterna com Deus, o que se trata de um benefício de valor infinito. Por outro lado, se você rejeita Jesus, você vai ter alguns benefícios finitos, né? Desfrutando de qualquer alegria que o mundo e o diabo possam oferecer. São benefícios passageiros, mas o seu custo e destino será separado eternamente de Deus, de toda a sua bondade. Ou seja, um custo infinito, sabe? E é por isso que essa ética fala que pense sobre o custo do mandamento em relação ao seu benefício e o benefício de uma transgressão em relação ao seu custo. Ou seja, planeje a trajetória para que o seu destino seja o que você quer. Porque o destino, ele é a conclusão de uma trajetória, mas o planejamento é a trajetória. O planejamento está no caminho. Não adianta você reclamar do seu destino se você não soube planejar o seu caminho. Porque colheita é obrigatório. Agora, semente é opção. Você escolhe o que você semeia. Agora, você não escolhe o que você colhe. Então, se você quer ir para um destino bom, planeja a trajetória. Os custos vão ser finitos, são passageiros, mas um benefício que será eterno. Então, anote isso. Prefira ter um custo finito para usufruir de um benefício infinito do que ter um benefício passageiro e ter um custo eterno. Vou repetir, prefira ter um custo finito para usufruir de um benefício infinito do que ter um benefício passageiro e ter um custo eterno. Deus não quer que você viva algo momentâneo, Deus quer que você viva a eternidade. Eu falei isso com vocês no começo da matéria. Deus deseja que vocês vivam algo pleno, algo eterno, algo completo. Então, prefira ter um custo finito para usufruir de um benefício infinito, mas do que ter um benefício passageiro e ter um custo eterno. Hebreus 11, do 24 ao 26, a palavra vai dizer: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, né? Porque ele tinha em vista a recompensa. Então Moisés, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Ele escolhe ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Porque ele tinha em maior pensamento, ele tinha em maior alvo e objetivo as riquezas que existem em Cristo, sabe? Porque ele não tinha como alvo a riqueza do Egito, mas a recompensa que Cristo tinha para ele. Então ele abre mão de um benefício passageiro que o traria um custo eterno, para que ele pudesse viver um custo finito, uma renúncia passageira, mas para usufruir de um benefício de valor eterno, sabe? Você precisa aprender a abrir mão de coisas agora para que você possa viver coisas extraordinárias com Deus. Filipenses 3, do 7 ao 8 vai dizer, né?
Mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por causa de Cristo. Na verdade, eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que eu possa ganhar Cristo. Filipenses 3, do 7 ao 8. Então, uma vez uma pessoa veio me fazer uma pergunta e falou: Ian, você não acha um pouco injusto, né? Você viver 70 anos da sua vida, por exemplo, 50 anos de vida, e ser condenado eternamente? Tipo, não é meio injusto, né? Você sofreu uma eternidade por conta de alguns tempinhos, de alguns anos. Sendo que, uma vez, quando essa pessoa me fez essa pergunta, eu não soube responder, eu fui para casa estudar. E Deus falou algo comigo através de um estudo que, vamos supor, e entenda isso, o nível de punição tem a ver com o tamanho da dignidade de alguém. Por quê? Se você dá um tapa no rosto de alguém, se você bate em alguém, por exemplo, num amigo seu, numa irmã, em qualquer pessoa, né? Você está com raiva, você deu um tapa nela, vamos supor aí, né? Você é cristão, não faça isso, não bata em ninguém. É só uma suposição. Imagine que você bate em alguém. Naquele momento, não vai gerar nada. No máximo, vocês vão discutir, mas vai ficar por ali. Mas imagine você dando um tapa num policial. Imagine você dando um soco no presidente. Um tapa num policial ou em alguém que tem autoridade. A punição vai ser ou não diferente? Vai. Você pode ser preso, por exemplo. Por quê? Porque o tamanho da punição tem a ver com o tamanho da dignidade de alguém. Um policial tem uma autoridade, ele carrega uma autoridade. Entendeu? Então, o tamanho da punição fica até melhor assim. O tamanho da punição depende do tamanho da autoridade e da dignidade de alguém. Então, se você acha que quando você peca, você está ferindo e ofendendo um Deus que é eterno, um Deus que é imutável, um Deus que é eterno, de uma forma lógica e coerente, a sua punição também seria eterna. Então, o nível de punição tem a ver com o tamanho da dignidade. Né? Não é uma questão de injustiça, Deus ser injusto. É uma questão de colheita, de consequência. Sabe? Você tem toda uma vida que você pode renunciar para escolher viver o que Deus tem para você, mas às vezes por uma questão de egoísmo pessoal, né? Ou de foco em coisas momentâneas, você não vive e você acaba negligenciando aquilo que Deus tem preparado para você. Então entenda que escolha renunciar a coisas passageiras, mas entenda que o seu benefício será eterno. O seu benefício, daquilo que Deus tem para você, será grande, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. E essa é a vontade de Deus, né? Nos dá uma vida abundante, nos dá algo que seja bem mais pleno. E no próximo vídeo, na continuação dessa matéria, nós vamos poder aprender um pouquinho mais a respeito do discipulado e vamos continuar aprendendo, indo para o último tópico, que é o terceiro tópico do caminho das marcas para o discipulado, que nós vamos continuar compreendendo a respeito desse ensinamento. Amém? Nossa, foi quase cravado aqui.